Agora a gente vai ter algo aqui um pouco diferente. Como é que foram os labs? Foi legal? Foi abençoado aí? Curtiu? Nós vamos ter aqui algo um pouco diferente, que eu queria que você... Não sei explicar, mas eu queria que você entendesse. Que a gente chamou de case. A ideia aqui é que pelos próximos 15 minutos, vou conversar com você sobre um assunto bem curtinho, bem rapidinho, e como se fosse uma palavra mais curta. Depois de mim vai entrar um amigo também, vai trazer uma outra palavra mais curta, depois a gente vai ter uma outra parte da sessão também. Então são 15 minutinhos que a gente conversa sobre um assunto como se fosse um devocional. Mas eu queria conversar hoje com você sobre uma geração que não se vende. Amém? E eu queria conversar com você um pouco sobre esse assunto, porque nós estamos aqui na nossa conferência e Deus já tem feito tanta coisa, tem sido tão legal. Hoje à noite a gente vai juntar com todo mundo e também com certeza vai ser um tempo muito especial, mas tem algumas coisas que estão no meu coração e eu queria compartilhar com você também, e eu espero que faça sentido. Sei que a gente voltou do almoço, sei que o Leb deu uma disfarçada, talvez você está cansado e tal, mas fica comigo aqui um pouquinho, porque eu tenho certeza que vai ser bênção demais. Então a gente vai conversar sobre uma geração que não se vende. Hoje em dia a gente tem uma realidade de mundo que é uma realidade, como posso dizer, de influência. Então hoje a gente tem muito, como o próprio pastor Rafael falou aqui, influência, mas influência, gente, é diferente de ser relevante. Como ele mesmo disse, a influência, ela impressiona, mas ela não transforma. O que transforma é a autoridade. E uma geração que não se vende é uma geração que carrega autoridade. Uma geração que mantém o seu coração puro, uma geração que mantém o seu coração conectado com Deus, é uma geração que tem autoridade. A nossa geração é uma geração obcecada por influência, mas órfã de autoridade. Todo mundo quer ser influência, todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir, ninguém sabe ouvir. Todo mundo quer postar um vídeo, mas a gente não assiste um vídeo até o final. Todo mundo quer postar um texto, mas a gente não lê texto. Então nós queremos ensinar, mas nós não aprendemos. E uma geração que não se vende é uma geração que se recusa a viver o que todo mundo vive. E existe a diferença entre influência e autoridade, é essa: a influência ela impressiona, mas só a autoridade transforma. E nós estamos nessa conferência Palavra e Poder, esse ambiente sobrenatural, onde nós estamos conversando sobre as Escrituras, mas também sobre o poder de Deus, sobre quem Ele é, mas também sobre o que Ele pode fazer. E isso tem um objetivo muito maior do que simplesmente te impressionar, mas gerar transformação na sua vida. De alguma forma você sair daqui melhor do que você entrou, amém? Sair daqui mais elevado, do que a forma que você entrou aqui. E por isso, queria ler com você um texto em João 1,14 que diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra se tornou pessoa. Jesus não apenas pregava a palavra, mas ele se tornou a palavra. Jesus ele não tinha uma mensagem legal, Jesus era a própria mensagem. Então quando nós falamos de palavra e poder, não estou te falando para aprender a ler um livro. Eu não estou te falando para aprender a ler um livro simplesmente, mas sobre você encarnar esse livro, sobre tatuar essas palavras no seu coração, sobre você decorar esse livro, você ter isso muito firmado no seu coração, porque era assim que Jesus viveu, foi assim que Jesus veio. Então ele não simplesmente tinha uma palavra legal, ele era a palavra, ele era o verbo e ele era cheio de poder, ele viveu uma vida sobrenatural. Então a palavra se fez carne e viveu uma vida sobrenatural. Sem o Espírito, a palavra, ela é morta. Mas sem a palavra, o Espírito, fica parecendo o Cirque du Soleil. Se a gente não tem palavra no culto e só tem Espírito Santo, é questão de tempo até a gente estar começando a subir um no ombro do outro e falar que isso é adoração. E se a gente não tem o Espírito, a gente começa a ler a palavra e a gente começa a achar que nós somos donos dela. E a gente começa a gerar morte em vez de gerar vida, porque a letra, ela sozinha, ela gera morte. Então por isso nós precisamos da palavra e do poder. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos muito claramente que ele caminhava nessas duas dimensões. O que gera impacto não é uma pregação bem feita, o que gera impacto é um coração queimando.
O que gera impacto não é simplesmente você ter um bom roteiro, mas você, de fato, ter a mensagem no seu coração, você está queimando por isso, seu coração está incendiado por esse assunto. Deus está levantando uma geração que não negocia a verdade por likes, uma geração que não adapta o evangelho para caber em um post do Instagram, uma geração que não usa a Bíblia para validar sua própria vontade, mas uma geração que vive com fogo nos ossos, como Jeremias disse em Jeremias 29. Amém ou não amém? Uma geração que vai carregar a palavra nos pés, o poder nas mãos, a glória nos olhos. Chega de discurso vazio, chega de ministério vazio. Nós queremos uma vida pautada na palavra, mas cheia do poder de Deus, cheia do sobrenatural do Senhor. Queremos ler a Bíblia de maneira sobrenatural e viver o sobrenatural de maneira bíblica. É muito mais do que um tema bonito que fica legal numa arte, você brincar com azul e com vermelho, é muito mais do que isso. É um grito, é uma resposta que a gente dá para o Senhor. Está na hora da gente voltar para o nosso secreto, da gente mergulhar na palavra, da gente ser cheio do Espírito, da gente sair com autoridade. Não adianta você ter muito seguidor na sua rede social, irmão, se você não tem autoridade espiritual. Não adianta o mundo inteiro te conhecer, todas as igrejas no Brasil te conhecerem, se Deus não sabe quem você é. Então não adianta ter uma palavra legal, não adianta você ter um Instagram legal, se o seu secreto é fraco. E não adianta também você ter um secreto até que é legal, só que a sua leitura da palavra é medíocre, não adianta. Então a palavra ela caminha com o poder e o poder caminha com a palavra. Eles são mais que amigos, eles são friends. Não é a estratégia que quebra cadeias, é a unção. Não é o algoritmo que salva, é Jesus. Não é carisma, é a cruz. Não é tendência, é eternidade. Então a gente fala de algo muito mais profundo do que simplesmente um post no Instagram. Estamos falando de algo verdadeiro. Você não foi chamado para entreter a juventude, você foi chamado para levantar profeta, para levantar gente que conhece o coração de Deus, que vive uma vida sobrenatural. Amém? Está recebendo aí? Não sei como é que é o seu processo de fazer pregação. Eu queria fazer uma coisa meio maluca aqui. Queria te mostrar como é que foi o meu processo para fazer essa pregação. Vai passar um vídeo aí, você vai ver como é que foi o meu processo para montar isso aqui que eu estou mostrando para você. Faça a melhor pregação possível para a conferência Eleve 2025. O tema é palavra e poder. Pode adiantar um pouquinho o vídeo, que eu digito bem devagar no computador. Beleza, aí aqui eu escrevi, só que eu já tinha escrito isso, é o TDAH, aí eu tive que apagar tudo, aí eu mandei, aí ele mandou a pregação. Título: A geração que não se vende. Autoridade, influência, e aí ele foi falando tudo que eu falei aqui, e aí João 14, o verbo se fez carne, tal, não negocia a verdade por like, não adapta o evangelho para caber em trend. Enfim, deu para entender, pode tirar o vídeo. Por que eu estou mostrando isso aqui para você? Porque é muito fácil te enganar. É muito fácil enganar uma conferência. É muito fácil enganar uma juventude. É muito fácil enganar você com uma falsa vida de intimidade. Essa pregação não foi feita com IA, foi feita não com inteligência artificial, mas com uma intimidade artificial. E quantas vezes a nossa vida também está sendo vivida desse jeito? É muito fácil enganar uma juventude de que nós somos aquilo que nós na verdade não somos, mas nós não conseguimos enganar a Deus. Eu posso pregar para você o resto da minha vida sem nunca ter aberto a Bíblia e você nunca vai descobrir, porque eu posso me tornar bom nisso. Mas eu não posso chegar no céu com uma falsa vida de intimidade e achar que Deus vai me receber com um abraço. Ele não vai. Eu não tenho nada para entregar para você aqui, eu só queria orar com você nesse tempo. Porque a liderança, nós aprendemos a fazer. Eu sei pregar. Você também sabe pregar. Eu sei liderar. Você também sabe liderar. E é esse o problema. Quando a gente aprende, a gente começa a fazer sem Deus. Quando eu não sabia andar de bicicleta, eu falava: pai, me leva na rua e me ensina. Quando eu aprendi, eu parei de chamar meu pai. Quando eu comecei a pregar, eu orava: Deus, me ajuda. Eu comecei a pregar, se eu quiser eu escrevo uma pregação sem abrir a Bíblia.
Quando você se torna bom em algo, você se torna independente. Uma liderança de juventude não é para te tornar um bom líder, é para te tornar um líder ainda mais dependente de Deus. Por isso que a gente fala da palavra e do poder, porque não tem como construir um ministério saudável sem essas duas coisas. Nessa tarde, eu tenho mais 5 minutos aqui, mas eu queria orar por você, eu queria orar com você. Talvez você ficou frustrado, né? Já tinha até anotado o que eu falei. Tudo bem, não menti em nada. Talvez menti pra caramba, na verdade, porque não foi do meu coração, mas a gente precisa tomar cuidado. O mundo está cansado de discurso bonito. O mundo está cansado de pessoas que falam, mas não vivem. Eu creio que o Senhor não vai fazer história com uma geração que simplesmente conhece a palavra. Eu creio que o Senhor não vai fazer história com uma geração que simplesmente conhece o poder. Eu creio que a história vai ser feita por aqueles que vivem palavra e poder. Eu dependo da Bíblia para viver, eu dependo do poder de Deus para viver. Eu não sou nada sem o sobrenatural, mas eu também não sou nada sem as Escrituras. Quando a ferramenta, ela vira mais importante do que o Deus que criou a ferramenta, vira um problema. Antigamente era assim, Moisés, sobe o monte, fala com Deus, o que ele tem para nós. Hoje em dia é assim, ChatGPT, versículos sobre mansidão. Vou montar uma pregação. Quis fazer essa brincadeira aqui, que eu queria orar por você, que o nosso coração nunca seja um coração mais apaixonado pelo que as pessoas estão vendo, mas sempre pensando no que o Senhor está vendo. Como que a gente não pode ficar indignado de liderar uma juventude com o nosso coração longe de Deus? Como que a gente pode aceitar liderar um povo e falar para um jovem assim, você precisa ler a Bíblia, sendo que a última vez que eu li a Bíblia com vontade de conhecer a Deus e não simplesmente para pregar, eu nem lembro. Gente, nós precisamos ser aqueles que têm mais prazer em conhecer a Deus. Davi, quando Saul estava endemoniado, ele fala assim, procura para mim alguém que toca harpa. E aí os caras vão lá e chamam Davi. Por quê? Porque Davi era bom. Se o rei quer alguém que toca harpa, a gente vai pegar o melhor tocador de harpa. E aí eles chamam Davi por causa da habilidade dele, mas era por causa da unção dele que os demônios saíam. Sabe qual é o problema? A gente sente que a gente precisa escolher entre a habilidade e a unção. Eu tenho unção, quando eu prego a galera chora, então eu não vou estudar a Bíblia. Eu tenho unção, quando eu toco, a galera sente a presença de Deus, então eu não vou estudar o meu instrumento. Ou seja, você sempre vai ser alguém medíocre, com unção, mas medíocre. Não, eu tenho talento, eu não preciso de unção, vou estudar muito, não vou orar. Não, eu prego bem, então eu não preciso ler a Bíblia, porque eu sou bom no diálogo. Ou seja, você sempre vai ser um pregador medíocre. Eu queria orar com você, porque, gente, não dá. Sei que não está no clima, né? Mas assim, é fácil te enganar, é fácil me enganar, é fácil enganar o mundo inteiro, mas a gente não pode enganar Deus. Já diz aquela música, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Eu queria orar com você, se você pode, eu queria que você fechasse seus olhos. Faz sentido aqui o que eu estou falando? Eu queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar, só para eu orar rapidinho. E com todo mundo de olhos fechados, você não precisa ter vergonha, não quero expor você, mas eu queria que você levantasse a sua mão, se de alguma forma o que eu estou falando aqui faz sentido para você. Se você já pregou uma pregação do ChatGPT, tudo bem, não precisa ter vergonha, está todo mundo de olhos fechados. Se de alguma forma você não tem liderado a partir da palavra, liderado a partir do sobrenatural, se você está dependendo mais das suas habilidades do que do poder de Deus. Se você é um líder que não tem uma vida de intimidade com o Senhor, se você é um líder que não tem o hábito da leitura da palavra, um líder que não tem intimidade com Deus, você pode enganar todo mundo, mas você não pode enganar o Senhor. E nesse momento Ele vê o seu coração. Talvez você está aqui, a sua expectativa é vir para cá e voltar, e o seu maior sonho é ser um mega famoso, mas o básico, que é o secreto, está em falta. Eu queria orar por você. Essa habilidade do que confiar no Senhor. Muitas vezes fazer pensando em like, fazer pensando em um corte, fazer pensando em uma palavra e não fazer pensando em devoção. Nos perdoe por todas as vezes que nós abrimos a Bíblia e o nosso maior desejo não era conhecer o Senhor, mas entregar alguma coisa.
Nos perdoe por todas as vezes que nós fomos orar e o nosso maior desejo era parecer e não ser. Nos perdoe porque a nossa maior preocupação muitas vezes é impressionar e não ser transformado pelo Senhor. Deus, eu oro para que cada vez mais o Senhor nos constranja com o seu amor, o Senhor nos constranja com o seu poder, e que de fato, que nós sejamos uma geração que não se vende, que não troca a intimidade pela influência, que não troca a intimidade, Jesus, pelo resultado imediato, mas que a gente busque o Senhor de todo o nosso coração e que o nosso maior desejo seja estar com o Senhor. Que a gente tenha fome e sede pela Tua palavra, fome e sede pelo Teu poder, de uma forma saudável. Deus, nós não aceitamos uma vida desconectada da Sua palavra, nós não queremos viver uma vida desconectada do Seu poder, não queremos viver uma vida independente, nós não queremos ser bons no que a gente faz para que a gente faça sozinho, mas nós queremos ser dependente do Senhor. Então, Deus, se tem algum líder aqui, Pai, que está com o coração longe do Senhor, Pai, distante do Senhor, talvez na nossa realidade a gente não se sente à vontade para contar isso para ninguém, mas nesse momento, Pai, nosso coração se volta para o Senhor. Nesse momento, Pai, o nosso amor volta para o Senhor. E que em nome de Jesus, Deus, sejamos uma liderança bíblica, uma liderança sobrenatural, mas uma liderança apaixonada pelo Senhor, apaixonada pela Tua presença. O Senhor não é um fim para a nossa liderança, o Senhor não é um meio para a nossa liderança, o Senhor não é um meio para a nossa pregação, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é tudo que nós temos, Pai. Eu oro assim, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe.